o santo do dia 24 de janeiro. Hoje vamos contar a história de vida de São Francisco de Sales e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 24 de janeiro. São Francisco de Sales nasceu na província de Savoia em 1567, no século XIV. Pertencente à nobre família de barões de Bosne, cresceu no castelo de Sales. Sua mãe, uma condessa, buscou formá-lo muito bem com os padres da Companhia de Jesus, aonde, dentre muitas disciplinas, também aprendeu várias línguas. Muito cedo fez o voto de viver castidade e buscar sempre a vontade do Senhor. Ao longo da história desse santo muito amado, é possível perceber o quanto buscou e o quanto encontrou o que Deus queria. Certa ocasião, atacado pela tentação de desconfiar da misericórdia do Senhor, ele buscou respostas dessas dúvidas com auxílio de Nossa Senhora e assim a desconfiança foi dissipada. Estudou direito em Pádua, mas contrariando os familiares, quis ser padre. Em 18 de dezembro de 1593, foi ordenado sacerdote aos 26 anos de idade. Foi um sacerdote que buscou a santidade não só para si, mas também para os outros. No seu itinerário de pregações e zelo apostólico e de evangelização, semeando a unidade e espalhando-se com a ajuda da imprensa, a sã doutrina cristã, foi escolhido por Deus para o serviço do episcopado em Genebra. Em 1599, foi nomeado bispo coadjutor e após 3 anos passou a ser o titular, com a sede em Arnas, na França. Um apostolado de amor, da misericórdia, visitava as paróquias, reorganizava os mosteiros, conventos e dedicava-se à pregação e à catequese para os fiéis. Durante uma pregação em Dijon, em março de 1604, no século XV, conheceu Joana Francisca Chantal, com quem formou uma grande amizade. No ano de 1608, escreveu e dedicou-lhe um livro, A Introdução à Vida Devota. Neste livro, São Francisco de Sales resumia os princípios da vida interior e ensinava como amar a Deus. A amizade com Joana Chantal contribuiu para que fundasse a Congregação das Visitas de Santa Maria em 1610 e a nasce com o título de prestar socorro aos pobres e necessitados. Anos mais tarde, a congregação tornou-se a ordem contemplativa e as monjas passaram a ser chamadas visitandinas. São Francisco de Sales morreu no dia 28 de dezembro de 1622, no século XV, em Lyon, na França. No ano seguinte, os seus restos mortais foram encaminhados para Annecy. Esse grande santo da Igreja Católica morreu com 55 anos, sendo 21 anos deles foram vividos no episcopado como servo para todos o sinal de santidade. Declarado doutor da Igreja Católica pelo Papa Pio IX, no século XVII, no ano de 1877, e também titular e patrono da família salesiana, fundada por D. Bosco, que se inspirou nele e adotou o nome salesiano. Também é patrono dos escritores e dos jornalistas, devido ao estilo e ao conteúdo de seus escritos. Foi beatificado no século XV, em 1661, pelo Papa Alexandre VII, e também foi canonizado no século XV, no ano de 1665, pelo próprio Papa Alexandre VII. Outros santos e beatos celebrados no dia 24 de janeiro. Em Foligno, na Umbria, na região da Itália, São Feliano é considerado o primeiro bispo dessa região. Faleceu no século III, no ano de 280. No território de Troles, na Gália Leonesa, na atual França, São Sabeniano foi martirizado no século III, no ano 290, pelo imperador Diocleciano, que perseguiu
e matou São Sabeliano por ele defender a fé católica, por defender o nosso Senhor Jesus Cristo e por se recusar a adorar os deuses pagãos do Império Romano. Em Antioquia, na Síria, hoje Atanasque, na Turquia, a morte de São Bábila, bispo. Segundo a tradição, com ele sofreram também os martírios 3 jovens, a saber, Urbano, Prelidano e Epolano, que tinham instruído na fé católica, na fé cristã. No século III, no ano 250, foram martirizados pela ordem do imperador Décio. Em Sigigoli, no Pisciano, na região das Marcas, na Itália, Santo Eusopercrício, bispo, faleceu-se no século V, no ano de 400, de morte natural, mas foi um dos grandes santos e beatos da Igreja Católica. Em Binanco, próximo a Milão, na Lombardia, na região da Itália, a beata Paula Guambarra Costa, viúva, que associada à Ordem da Terceira de São Francisco, faleceu no século XIV, no ano de 1515. Após perder o seu esposo, passou a viver uma vida religiosa e se dedicou a entrar no convento dos franciscanos. Deu seus bens todos aos pobres e passou a cuidar dos pobres e dos necessitados em hospitais e em abrigos. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1515. Em Londres, na Inglaterra, os beatos mártires Guilherme Irelaude, presbítero da Companhia de Jesus, e João Grove, seu auxiliar, que no reinado de Carlos II, no século XV, no ano de 1679, foi martirizados em Londres por defender a fé católica, por anunciar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, por defender a tradição católica e por se recusarem a seguirem, a aderirem à fé anglicana. Foram martirizados em plena praça pública de Londres, na Inglaterra, no século XV, no ano de 1679. Em Savely, localizado no território de Chartres, na França, a beata Maria Possespin, virgem, que fundou a congregação das Irmãs Dominicanas das Caridades da Apresentação da Santíssima Virgem, faleceu no século XVI, no ano de 1742, de morte natural. Em Prastolin, na região de Siedlce, na Polônia, os beatos Vicente Lauvwink e 12 companheiros foram martirizados. No século XVII, no ano de 1874, pela Revolução do Império Russo, que perseguiu e matou vários e centenas de cristãos católicos por defenderem a fé católica, por defenderem o cristianismo. Foram martirizados pelo Império Russo no século XVII, no ano de 1874. Em Roma, o beato Timóteo José Guiardo, presbítero, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1948, de morte natural. Foi um dos grandes santos da Igreja Católica, que ajudou e trabalhou na evangelização, defendendo a fé da Santa Amada Igreja Católica em meios à Primeira e à Segunda Guerra e também no período da Guerra Fria. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 24 de janeiro, dia que a Igreja Católica comemora o dia de São Francisco de Sales.